Quando o assunto é a saúde da mulher, logo imaginamos as perguntas. Você já foi ao ginecologista esse ano? Já realizou o seu check-up ginecológico? A endometriose é uma doença que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. E por isso é tão importante conhecer melhor o que é essa doença, quais são os sintomas e tratamentos. E para tirar todas as suas dúvidas, nesse Plugado na Saúde, convidamos a ginecologista e obstetra a doutora Marcela Trópia, que nos orientará sobre a endometriose e como o tratamento precoce faz toda a diferença. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Georgina. Então, para começar, o que é a endometriose? Bom, a endometriose é uma doença ginecológica crônica, benigna, de natureza multifatorial e estrogênio dependente. Por isso que quando a gente fala estrogênio dependente, ela está tão associada ao momento da saúde reprodutiva da mulher, que é quando a mulher tem toda a produção de estrogênio ali na vida reprodutiva. A endometriose, se a gente for tentar realmente visualizar o que ela é, a gente pensa que o endométrio é a parte que reverte a parte interna do útero. E aí esses focos que deveriam estar só dentro do útero estão espalhados fora da cavidade uterina, principalmente na cavidade pélvica. Ah, entendi. Então a idade reprodutiva da mulher seria mais ou menos quantos anos? A idade reprodutiva da mulher é enquanto a mulher está menstruando. Ah, ótimo. E quais são os sintomas, doutora, dessa doença? Bom, quando a gente fala da endometriose, a gente fala numa tríade muito clássica, que é a dor pélvica crônica, que é caracterizada pela dor pélvica, né, acíclica, ou seja, ela não está relacionada ao período menstrual, não está restrita ao período menstrual, e tem duração de mais de 6 meses. Assim, a gente caracteriza a dor pélvica crônica. A dispareunia, que é dor na relação sexual, principalmente a penetração profunda, e também relacionada à infertilidade, que pode ser uma causa também muito comum. No entanto, tem alguns sintomas que são sutis, importantes que o ginecologista fique atento, né? A gente tem sintomas tanto gastrointestinais quanto urinários. Então, por exemplo, aquela paciente que na época do período menstrual tem mais constipação, tem muita vontade de ir ao banheiro, mas tem dificuldade de evacuar, dor na região anal, dor na hora de fazer o xixi, presença de sangue na urina, né, idas frequentes ao banheiro e até mesmo urgência em urinar podem também ser considerados sintomas sutis que a gente tem que ficar atento. Sim. E como que ela é diagnosticada? Bom, a endometriose ela é diagnosticada a princípio pelos sintomas e uma suspeição clínica. Tá? E isso é muito importante quando a gente fala do diagnóstico, porque hoje a gente sabe que entre os primeiros sintomas e até o diagnóstico final, uma mulher perde em média 5 a 7 anos. E isso atrasa o tratamento, né? E pode ter consequências tanto na qualidade de vida dessa mulher quanto na fertilidade. Então, são sintomas importantes da gente ficar atento, né? Então ela pode ser diagnosticada tanto ali na anamnese, na conversa com o médico. O exame físico pode levantar algumas suspeições, né? Mas hoje em dia a gente tem os exames de imagem. Então o ultrassom e a ressonância são super importantes para fazer esse diagnóstico. Na ressonância a gente também consegue fazer o estadiamento, até para a gente programar se aquela endometriose é uma endometriose que nós vamos focar no tratamento clínico ou ir para o tratamento cirúrgico. Antigamente a gente usava a videolaparoscopia para fazer o diagnóstico. Mas com os avanços dos métodos de imagem, a videolaparoscopia, né, ela ficou mais restrita àqueles casos em que os sintomas são muito sugestivos, mas eu não estou tendo sucesso no tratamento clínico. E doutora, ela pode ser confundida com outra doença? Já que esses sintomas, eles são parecidos com outros? Pode ser. Por isso que é importante a gente ter em mente um leque de diagnósticos diferenciais. Inclusive, ela pode ser confundida com doenças gastrointestinais e urinárias, como eu falei com você. Ah, sim. E quais são as causas? Ela pode ser hereditária também, a endometriose? Endometriose é um assunto muito estudado, sabe, Georgiana? Então, assim, a gente tem 3 pilares de teoria. O pilar mais estudado, né, e que hoje a gente tem mais segurança em falar, é a teoria de Sampson, que é o nome de quem estudou. Ele fala da teoria da menstruação retrógrada.
Foi observado que 90% das mulheres, no período menstrual, elas apresentam líquido livre na cavidade pélvica. Ou seja, existe um retorno da menstruação pelas trompas. Mas aí você me perguntaria, mas se isso acontece com 90% das mulheres, por que você falou pra mim que a gente tem uma epidemiologia de 10%? Né? Então, a maneira como aquela mulher vai eliminar aquele implante ectópico, aquele implante que está no lugar errado, aquele implante de endométrio no lugar errado, tem etiologias imunológicas, multifatoriais, que é aí que a gente não sabe explicar tão bem. A causa, né? Então, mais importante ainda, né, Pulgares, tem que estar atento aos sintomas e comparecer ao ginecologista anualmente. Doutora, e quais são as opções de tratamento? Bom, a gente tem o tratamento farmacológico, que é o tratamento conservador, que é aquele que a gente vai iniciar para trazer qualidade de vida para essas mulheres. E geralmente esse tratamento é feito, né, suspendendo os ciclos ovulatórios. Então a gente pode fazer esse tratamento com progestágenos isolados ou com contraceptivos orais combinados. Não há nenhum estudo que mostre a superioridade entre um tratamento e outro nesse momento, né? Quando a gente percebe a falha no tratamento medicamentoso ou devido ao estadiamento da endometriose, a gente pode partir para o tratamento cirúrgico. No caso do tratamento cirúrgico, a gente vai dar preferência para a videolaparoscopia, né? Que é uma cirurgia por vídeo para ser minimamente invasiva. E a ideia é fazer exérese, tirar totalmente os focos de endometriose, restaurar aquela anatomia para a gente preservar a fertilidade daquela mulher, se essa for uma intenção. E falando em fertilidade, doutora, a endometriose, ela causa infertilidade? A endometriose é sim, né, um fator de infertilidade, isso que assusta muitas mulheres, né? Então, muitas das vezes, quando elas recebem esse diagnóstico, elas já chegam assim, né, desesperançosas e desesperadas no consultório. Então, realmente, a gente observa hoje, né, que dentre as mulheres com infertilidade, de 25% a 50% das mulheres com infertilidade vão ter endometriose. E se eu pego agora o grupo de mulheres que tem endometriose, mais ou menos de 30% a 50% dessas mulheres com endometriose vão sofrer uma dificuldade para engravidar. Os fatores que estão relacionados, né, à endometriose e infertilidade ainda estão sendo estudados, mas estão muito associados à distorção das trompas, que são fundamentais na hora de fazer a migração ocitária para o útero, né? As alterações inflamatórias, os fatores imunológicos, né? A responsividade ali da progesterona e do estrogênio. E quais são os riscos associados à doença, doutora? Como a mulher deve ficar preocupada com relação à mulher que tem endometriose? Bom, a endometriose, né, como eu falei no começo, ela é uma doença benigna. Ela é uma doença benigna. Mas ela afeta, Georgiana, uma das coisas que é mais importante, que às vezes a gente pensa em doença só como a ausência de estar doente e não na qualidade de vida. Tem um estudo muito grande em 2020 que mostrou a associação entre depressão, ansiedade e endometriose. E eles viram que 86,5% das mulheres com endometriose sofriam de depressão, ansiedade e queixa com relação à qualidade de vida. E isso é muito comprometedor, porque a qualidade de vida é o que te faz acordar cedo para ir trabalhar, é o que te faz ter paciência em casa, é o que faz até um casamento dar certo, né? Sem contar a questão da infertilidade, que a gente vê às vezes muitos casais se separando, principalmente quando a gente descobre que é um fator feminino, né? Então, assim, eu acho que uma das principais consequências da endometriose hoje não está numa evolução maligna, que a gente não tem uma evolução maligna, né? Mas está aí na qualidade de vida dessas mulheres, que tem um desgaste psicológico e físico intenso. Mais uma vez, a qualidade de vida é super importante, né? Para nós mulheres e para todo mundo, na verdade, principalmente para as mulheres. Sim, e esse mesmo estudo mostrou que existe uma relação positiva entre a ansiedade e o nível de dor da paciente. Então, quanto maior o nível de dor daquela paciente, maior são os estágios de ansiedade, de depressão. Por isso que é indicado a mulher que tem endometriose fazer terapia, fazer mindfulness, fazer atividade física. Isso é ótima pergunta. Isso a gente entra na parte do tratamento. Você poderia me perguntar, como que a gente trata a endometriose, né? Se eu for falar só do ponto de vista médico, a gente trata a endometriose com anti-inflamatório não hormonal e com os contraceptivos combinados e progestágenos isolados.
mas ela é uma doença crônica. Então eu preciso de uma equipe multidisciplinar, né? O médico não pode achar que ele vai dar conta disso tudo sozinho. Então, assim, a acupuntura é extremamente interessante, a fisioterapia do assoalho pélvico, essa mulher é uma mulher que sente muita dor no assoalho pélvico. Então, a fisioterapia para tirar gatilhos, né? Aqueles trigger points que a gente fala, é extremamente importante. O mindfulness, até um tratamento, né, com algum especialista mais na dor, mais focado na dor, e até o tratamento psicológico, porque como a gente já falou, são mulheres que sofrem um estresse e um desgaste psicológico grande. A endometriose, ela pode regredir naturalmente? Bom, se a gente parte do pressuposto que a gente está conversando aqui, que ela é uma doença estrogênio dependente e eu produzo estrogênio, né? Enquanto eu estou no meu momento reprodutivo, então o momento da endometriose é ali naquela fase reprodutiva da mulher. Então, na menopausa, a endometriose tende a regredir, né, espontaneamente, porque aqueles ovários vão produzir menos estrogênio, então eu vou ter menos estímulo. Então, a menopausa geralmente é o período que eu tenho uma regressão dos sintomas. Sim. E na menstruação, como que ela afeta, doutora? Não, a menstruação, o ciclo menstrual em si, ele não é afetado pela endometriose. A mulher menstrua normalmente? A mulher menstrua normalmente. E a endometriose, ela pode ocorrer após a menopausa? Você acabou de falar de menopausa, ela ocorre após a menopausa? Surgir após a menopausa é raro, né? Não vou falar que não tem, mas assim, é raro. Porque mesmo na menopausa, nós produzimos uma quantidade mínima de estrogênio. Então, dependendo da sensibilidade hormonal daquela mulher, dependendo da sensibilidade dos receptores, pode ser que os sintomas persistam nesse período da menopausa, sim. Para finalizar, doutora, existem fatores protetores para evitar a endometriose? Então, um estudo, uma meta-análise muito bem feita, né, agora de 2018, ela mostrou que bons hábitos de vida, e isso a gente considera prática regular de atividade física, o tabagismo é um fator de risco muito importante, né? Então, bons hábitos de vida, atividade física, manutenção do IMC adequado, a manutenção do peso adequado, né? Isso são fatores protetores. Plugados, chegamos ao final de mais um programa. Doutora Marcela, obrigada pela participação e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Georgiana, pelo convite, estou sempre à disposição. E fica a dica, é muito importante manter as visitas frequentes aos especialistas, manter uma qualidade de vida, praticando atividades físicas e cuidando bem da alimentação. Um forte abraço e até o próximo Plugado!